o Rui, agradeço a vossa tolerância e compreensão e desculpem lá, sabem que eu não gosto de ser redondo, gosto de chamar os bois pelos nomes, que é para também estimular o debate. Sim, faz muito bem. Tenho aqui duas inscrições e também tinha aqui algumas, três perguntas muito breves. Em primeiro lugar, qual é que é a opinião do André e da Edith Estrela em função do voto digital? Porque o voto digital, chamado de voto eletrónico remoto, portanto não presencial, como no modelo que existe na Estónia, nomeadamente, é apontado frequentemente como uma das soluções, por assim dizer, entre aspas, para a abstenção. O que é que pensam deste modelo? Segunda questão. A abstenção, de facto, é muito elevada no sul da Europa e no leste europeu. Mas, curiosamente, na Suécia parece estar a diminuir. O que é que os suecos estão a fazer bem que nós não estamos a fazer? É a segunda questão. Se sabem responder. Eu nunca tenho resposta, por isso eu pergunto. Terceira, democratizar a Europa. Pois é, uma boa ideia. Mas a questão é como é que se concretiza essa democratização da Europa? E elegendo os órgãos que não são eletivos? Essas são as minhas questões. Agora temos aqui perguntas. Já temos aqui 4 pessoas inscritas. Então, se calhar, vamos responder. Coloquem todas as questões agora, por exemplo, Berta Nunes, pode colocar as suas questões e o André tomou nota, está bem? Depois respondem tudo na nitidez. Berta? Obrigada. Eu queria colocar questões e queria só fazer alguns comentários, se me permite. Primeiro, queria discordar da questão de que a polarização e a competitividade é que faz com que as pessoas votem. Ora, nós não precisamos de um mundo mais polarizado. Precisamos de um mundo em que haja capacidade negocial e de compromisso. E o exemplo que foi dado do SPD não faz sentido, até porque agora o SPD, exatamente nestas últimas eleições, ganhou as eleições e provavelmente vai formar governo, mas vai formar governo negociando com outros partidos. Por isso, eu não subscrevo essa tese e chamo a atenção que não me parece que seja por aí que nós vamos levar as pessoas à participação, porque então implicava que nós iríamos ter que extremar as alternativas para que as pessoas pudessem votar. Não é esse o caso. A questão também que eu discordo, essa é a minha opinião, claro, que eu discordo do que foi dito em relação à afirmação de que a inscrição automática dos imigrantes foi uma concessão à direita. Discordo completamente. Porque se nós olharmos, e eu estou a falar como militante do Partido Socialista, mas sou também secretária de Estado das Comunidades, já agora para quem não me conhece, mas se nós olharmos para os resultados eleitorais no estrangeiro, eles estão completamente, de uma forma geral, alinhados com os resultados eleitorais em Portugal. Os imigrantes não são mais de direita, dependem também do contexto onde estão, mas olhando de uma forma geral para os resultados, eles estão alinhados. Aliás, os imigrantes elegem 2 deputados do PS e 2 deputados do PSD, não elegem até muito mais para os extremos, por exemplo. Por isso, acho que é uma prova de democracia deixarmos toda a gente, todas as pessoas que quiserem votar, votarem, e mais, porque às vezes eu pergunto-me que se nós queremos realmente fazer com que as pessoas participem mais, porque eu tenho ouvido argumentos de desconfiança em relação à capacidade das pessoas votarem e alguma resistência em olhar para os problemas onde eles estão e tomar medidas. E eu agora pergunto que medidas é que nós tomamos, tirando esta da inscrição obrigatória, que de facto pode ter aumentado a abstenção, mas aumentou também muito obrigatória não, automática no estrangeiro, que pode ter aumentado a abstenção, mas aumentou também muito a participação. E eu pergunto, nós queremos realmente que as pessoas votem, porque senão teríamos tomado medidas nesse sentido. Por exemplo, eu considero que o voto eletrónico descentralizado, que aliás apareceu nesse estudo que vocês fizeram, é importante não só para as nossas comunidades que estão a grandes distâncias dos locais de voto, mas também para os jovens. Nós não podemos pensar que agora estamos aqui a ver a democracia como se viu, como eu que tenho 66 anos e que vivi o 25 de Abril, via e vejo e íamos votar e gostamos de votar e queremos ir votar e é festa e isso tudo. Para os jovens isso já não é assim. E se nós tivermos a possibilidade, porque do ponto de vista técnico isso é possível, de ter o voto eletrónico descentralizado, provavelmente aumentamos a participação. E temos que pensar de uma forma muito clara, queremos aumentar a participação, há bons exemplos, vamos usar esses bons exemplos, por exemplo, a questão de que
há países em que o voto é obrigatório e a abstenção é 10%, quer dizer, nós não queremos o voto obrigatório, porquê? Ok, não é por aí, então temos que encontrar outras medidas, mas isso também, se calhar, pode ser considerado. Por outro lado, por exemplo, eu encontrei países, nestas visitas que tenho feito, por exemplo, a Suíça, eles enviam para todas as pessoas, por correio, as várias listas, informação sobre as várias listas, como é que podem votar, etc., para a casa das pessoas. Ou seja, nós temos aqui muita margem para progredir na participação e não podemos fazer um discurso de justificação e de dizer que a culpa é da Europa, a culpa é disto, a culpa é daquilo. Isso não nos leva a lado nenhum. Queremos, de facto, confiamos nos eleitores, achamos que é importante para a democracia que os eleitores votem, a grande maioria vote, porque senão isso significa um certo desligamento da democracia, então vamos tomar as medidas para que isso aconteça. Não vamos andar com medo do voto de alguns eleitores, não vamos aqui andar a encontrar justificações. E ainda em relação à questão, nós não somos 10 milhões de eleitores, pois não, mas nós temos 1,5 milhão de pessoas recenseadas para votar nas comunidades e temos muitos portugueses imigrantes que votam em Portugal e têm a morada em Portugal e que vêm muitas vezes votar, principalmente nas autárquicas em Portugal. E é verdade que... E depois há ainda uma outra questão que me parece importante, e eu que fui Presidente da Câmara, é que, por exemplo, nós nas autárquicas, nós vamos porta a porta, nós lutamos voto a voto, principalmente nos concelhos mais pequenos, não é? Que era o caso do meu. E por isso, as pessoas sentem-se interpeladas e sentem que o seu voto conta e isso faz toda a diferença. E por isso, para concluir, porque também não sou especialista na matéria, mas tenho a minha reflexão e a minha experiência política, acho que temos que deixar de lado o discurso de ser desconfiado dos eleitores, de alguns eleitores pelo menos, o discurso de arranjar desculpas e então vamos passar a pensar que medidas é que podemos tomar e tomá-las efetivamente e de facto há bons exemplos, nós temos exemplos de várias medidas que é possível tomar, mas vamos fazer qualquer coisa, porque temos feito muito pouco. Okay. Obrigado, Berta. Peço algum poder de síntese para os restantes intervenientes. Tenho aqui o Paulo Godinho inscrito a seguir. Paulo? Boa noite a todos os participantes. Bem, eu se calhar vou começar pelo fim, que é pela questão do voto eletrónico que foi levantada agora, que eu até nem intencionava abordar, mas que acho que é muito relevante, porque gostaria de recordar a sessão organizada por esta mesma secção com um dos responsáveis pelo voto eletrónico na Estónia, pelo menos no passado, agora não tenho a certeza se ele ainda está no ativo, mas que foi muito importante do meu ponto de vista, por uma afirmação que ele fez quase no fim da sessão e que eu retive e que foi de encontro aos riscos que eu acho que estão associados ao voto eletrónico. Ele disse que o voto eletrónico na Estónia tem funcionado muito bem, mas eu coloquei-lhe a questão da Estónia com as más relações que tem com a Rússia, se não poderia haver ali um problema com hackers, etc. E ele acabou por dizer que, de facto, com o aumento do número de pessoas que estão a recorrer ao voto eletrónico, que numa fase inicial terão sido 10, 20%, mas que nas últimas eleições já terão sido, salvo erro, 40 e tal por cento, portanto quase metade dos eleitores que votaram, ele estava a ficar preocupado com os riscos que poderiam decorrer do voto eletrónico. E essa para mim é a minha principal objeção ao voto eletrónico, ou seja, não vejo um problema de maior e acho que seria se calhar muito útil para os nossos imigrantes que quando elege os tais 4 deputados, 2 pela Europa e 2 por fora da Europa, pelo círculo fora da Europa, poderem votar por voto eletrónico para não terem que percorrer distâncias, às vezes de largas centenas ou sequer até milhares de quilómetros até ao sítio mais próximo onde podem votar. Mas para eleições aqui no território nacional, sinceramente, acho que o risco associado ao voto eletrónico, a ausência da possibilidade de controlar se os votos que foram votados pelas pessoas, para essa expressão, de facto foram aqueles ou não foram, coisa que hoje em dia é possível que em cada secção de voto temos lá as urnas para ver os votos que lá entraram. Isso para mim é o suficiente para ter dúvidas sobre o voto eletrónico e acho que é um risco recorrer-se ao voto eletrónico. Aliás, tivemos um bom exemplo recentemente com umas eleições no Benfica,
que recorria ao voto eletrónico há imenso tempo, e quando a polémica cresceu, começaram as pessoas a pôr dúvidas se de facto os votos que foram contados foram mesmo os votos dos sócios do Benfica ou se foi outra coisa qualquer. E, portanto, esta dúvida existirá sempre com o voto eletrónico, por isso acho que basta isto. Portanto, é um contributo para a falta de transparência das eleições que, do meu ponto de vista, inviabiliza completamente a hipótese do voto eletrónico de ser usado em larga escala. Mas agora queria mudar para o tema que foi, de alguma forma, o tema que eu estava a tentar estudar com o meu doutoramento, no meu doutoramento em Ciência Política, que o professor André Freire referiu há pouco, que era o do voto obrigatório. Eu acho que o voto obrigatório, se de facto a abstenção for para níveis elevadíssimos, acho que é quase uma necessidade ou imperativo, porque não podemos correr o risco de termos os nossos políticos completamente deslegitimados porque estão a ser eleitos, vamos supor, por 1/3 dos eleitores, e depois há 2/3 que não vão votar. E depois que credibilidade, que legitimidade é que têm os nossos políticos se forem eleitos por uma participação eleitoral muito baixa. E aí, de facto, é muito desagradável. Eu também não acho que a solução seja a melhor e a mais agradável, mas se for necessário, eu acho que o voto obrigatório pode ser uma opção. Até porque quando se diz as pessoas deviam ser livres, poder votar ou não poder votar, quer dizer, eu acho que as pessoas, por exemplo, prefeririam ser livres, por exemplo, não pagar impostos. No entanto, têm que pagar, é o seu contributo de viver em sociedade, não é? E, portanto, aqui, o outro contributo que têm que ter para viver em sociedade é participar na escolha dos que dirigem a sociedade em que vivem. E, portanto, o voto obrigatório para mim não é nenhum drama. Acho que é uma coisa desagradável, mas se a abstenção de facto começar a ser muito elevada, acho que é quase uma inevitabilidade. Agora, queria ir só um ponto para fechar. Queria só uma questão que o professor André Freire, por vezes, aborda quando se discute a abstenção e que desta vez não referiu, mas que eu acho que é muito relevante, que é a questão da abstenção técnica, ou referiu de passagem, que é a questão da abstenção técnica. Infelizmente, eu acho que ainda não há dados do censo de 2021 por grupos etários. E, portanto, não podemos ver qual é que é a população presente e que foi recenseada acima dos 18 anos e depois comparar com o número de eleitores em território nacional. Mas recuando 10 anos, se formos aos valores de 2011, e que tivemos eleições para a Assembleia da República em 2011, portanto é fácil comparar, pelas contas que eu fiz, que já tinha feito em tempos e estive agora a refazer, porque não tinha aqui os dados à mão, nós tínhamos, pelo recenseamento eleitoral de 2011, com mais de 18 anos ou mais, tínhamos 8.650.659 eleitores. Eleitores não, recenseados. Nos eleitores tínhamos, nesse mesmo ano, 9.429.024, ou seja, uma diferença de 778.325 eleitores a mais em relação às pessoas que foram recenseadas. Ou seja, há 10 anos tínhamos uma abstenção técnica, que eu acho que é a análise que decorre inevitavelmente aqui, de 8,25%. Passados mais 10 anos, e não sei exatamente quais é que são os fatores, parte deles serão relacionados com a imigração, pessoas que não estão cá de facto, que estão imigradas e continuam nos cadernos, mas haverá eventualmente também pessoas que morreram e que não foram batidas. Agora, tudo aponta para que este problema se tenha agravado ao longo dos últimos 10 anos e, portanto, não seria de espantar que estivéssemos eventualmente com uma abstenção técnica acima dos 10%. Se considerarmos só 10%, equivale a dizer que nestas últimas eleições para a Assembleia, para as autarquias, em que tivemos uma abstenção de 46,35%, se calhar na realidade tivemos uma abstenção de 35%. E, portanto, em vez de termos uma abstenção que é quase de metade dos eleitores pelos números apurados, se calhar temos uma abstenção de 1/3. E isto é muito relevante. E, portanto, acho que era muito importante arranjarmos uma forma de ultrapassar esta decalagem entre o que se apura de portugueses residentes em Portugal e depois aqueles que constam nos cadernos eleitorais, porque eu fiz estas contas só com os números dos eleitores em território nacional, nem sequer meti na questão da imigração. A questão da imigração, o professor André Freire já abordou bem. Agora, só para eleitores em território nacional temos um desfazamento que muito provavelmente hoje em dia é 10%. E é tudo para já, pelo menos. Obrigado. Obrigado. Sim, isso é chamada abstenção técnica. É um fator muito referido, sim. O seguinte inscrito é Antonieta Rosa Gomes. Para ser breve, agradecia. Antonieta? Boa noite a todos.
Este tema é muito importante. A questão eu tinha só algumas 2 ou 3 considerações. Relativamente à questão da abstenção, acho que falou de coisas. Aliás, as pessoas que me antecederam levantaram questões que eu penso que é importante, e ver a faixa etária normalmente onde reside, já está identificado, porque é na camada juvenil que se verifica mais abstenção. Por quê? Isso é importante para nós encontrarmos respostas. Há um desinteresse dessa camada juvenil, por quê? Na política. E o doutor André tinha dito que portanto, os jovens estão politizados, mas não estão partidarizados. Isso é uma verdade. Mas é preciso sensibilizar, e também penso que a sensibilização e informação para a militância partidária, isso é um papel que os partidos devem desempenhar na sociedade portuguesa. Porque independentemente de estarmos a fazer a comparação e ver uma Europa como um todo, que há uma tendência à abstenção, aqui nas discussões internas, posso dizer, do Portugal, portanto, temos que identificar as causas. Há causas que podem ser comuns na Europa, mas cada país, portanto, tem lá também as suas especificidades que possam influenciar, efetivamente, a abstenção. Isso é muito importante relativamente à Câmara Juvenil. Se temos em conta que a sociedade portuguesa é uma sociedade envelhecida, evidentemente que os jovens precisam, a juventude é a força dinâmica e precisa que efetivamente participar nesta mudança, ser mesmo protagonista daquilo que é a democracia participativa. Eu penso que a questão também do voto obrigatório é um problema. Por exemplo, o Brasil tem voto obrigatório, mas é preciso, há países que têm voto obrigatório, e para que efetivamente, quando o cidadão não vai votar, tem que fazer a sua justificação, justificar. Isto, na verdade, essa é uma preocupação com a legitimação do poder, porque é muito importante que os políticos se sintam legitimados pela maioria. Porque quando a maioria não vota, e dentro dessa maioria que não vota, um partido ou candidato ganha, é evidentemente que vai dizer que ganhou, mas está o problema aí da legitimidade, que eu penso que é fundamental e tem que ser visto nesse aspecto. A questão do voto eletrônico, para finalizar, eu penso que o voto eletrônico seria um dos instrumentos que poderia dar resposta e facilitar a vida mesmo dos emigrantes, porque eu penso que isso, embora até não há um instrumento que pode ser tão fidedigno, alguém já disse, levantou dúvidas, mas eu penso que a partir é preciso facilitar a vida desses imigrantes. O voto eletrônico, talvez, eu acho que seria também uma das soluções que pudesse dar resposta àquelas dificuldades que algumas das pessoas de imigração possam encontrar, mesmo querendo votar, no caso das eleições aqui em Portugal. Então, eu penso que, mais do que nós estamos a ver essas questões em toda a Europa, eu penso que é preciso, e como já se fez aquela introdução muito importante, para ver agora no distrito de Lisboa e essas ao nível nacional, eu acho que são estudos ou introdução muito importante que dá, portanto, elementos de reflexão e como se pode trabalhar esse problema. A longo prazo, há legislação, mas a curto prazo é preciso mobilizar as pessoas, é preciso fazer também políticas de porta a porta e é preciso fazer formação para uma participação da Câmara Juvenil. Sensibilizar e formar. É preciso os partidos investirem nisso. Muito obrigada. Obrigado. Todos os partidos, o problema é transversal, não é só do PS, é do PSD. Eu acho que o PSD está em todas as condições. Para dizer a verdade. Pelo aqui em Lisboa é essa questão. Tiago, se quiser, então, brevemente também. Posso? Boa noite a todos.
Muito obrigado por esta organização e cumprimentar também a Câmara de Estrela e o... Tonieta, desliga o som se não faz ruído. Obrigado. Obrigado. Cumprimentar também o professor André Freire. Indo um pouco atrás e concordando com o que o camarada Paulo Godinho disse, de facto o voto eletrónico, eu vou muito ao encontro da opinião do Paulo e acrescentar que às vezes nem é tanto o problema tecnológico ou o caminho que a tecnologia vai levar, porque sabemos que provavelmente daqui a uns anos temos tecnologia que dá mais condições de segurança. A verdade é que a narrativa que já está construída à volta do próprio voto eletrónico já fragiliza o sistema. E essa narrativa é muito complicada de combater. Já temos vários exemplos que aumentaram ou que reforçaram essa narrativa negativa. O ponto que eu queria focar, e tem a ver um pouco também no seguimento do que disse a camarada Edith Estrela, é sobre a educação. E eu acho que esse é um ponto fundamental. Hoje em dia os jovens têm imensas formas de poder participar democraticamente na sociedade. Cada vez é mais fácil, quer pelas petições, quer pelos grupos movimentos ativistas no Facebook, em todas as redes sociais, os próprios boicotes a marcas. Portanto, há imensas oportunidades de participação democrática por parte dos jovens. E em diversos estudos, um deles da professora Isabel Menezes, da Universidade do Porto, em que ela entrevistou alguns alunos de uma escola profissional, é engraçado e este resultado também aparece noutros estudos, é que os jovens, e quando falo de jovens do ensino secundário e do ensino básico, de segundos e terceiros ciclos, acham que a linguagem política é muito complicada. Além da distância que sentem dos decisores políticos, a linguagem é complicada quando estão em casa a ver o telejornal com os pais, basicamente não percebem ou têm dificuldade em perceber o que se passa. Eu estou também na parte académica e no trabalho de mestrado ligado à educação e utilização das novas tecnologias e estou a abordar esta área e a ideia, e eu acredito que deve existir uma intervenção primária na formação dos jovens, ou seja, que nós temos a disciplina de cidadania e desenvolvimento. Esta disciplina não foi criada por acaso, foi criada com um objetivo e para colmatar uma necessidade que foi identificada na sociedade. Esta disciplina já existe há bastante tempo, com outro nome, em maior parte dos países da Europa. E essa disciplina pode ser a base para realmente existir essa educação para a cidadania, para a participação e para o conhecimento das instituições democráticas e das formas de participação democrática. E a minha pergunta vai neste sentido, perceber se realmente pensam que poderá fazer sentido essa intervenção primária, desde o segundo e do terceiro ciclo, estamos a falar ainda de crianças a uma larga distância de exercerem o seu direito eleitoral, portanto, aos 18 anos, estamos a falar de miúdos a partir de 10 anos, 9, 10 anos, e utilizando, e que esse trabalho seja feito utilizando as novas tecnologias, porque realmente os nativos digitais e é o que eles utilizam no dia-a-dia. Portanto, existir aqui uma confluência da utilização das novas tecnologias com a educação para a cidadania. Dizer também que se calhar seria interessante, não tanto o voto aos 16 anos, não tenho opinião sobre isso, mas permitir que aos 16 anos os jovens já pudessem fazer parte das mesas de voto e envolvê-los no processo eleitoral. E isso, se calhar, seria uma boa medida também para começar a envolvê-los e sensibilizá-los para a importância daquele momento. As eleições são um dia, é one shot, mas o processo eleitoral é muito mais do que isso. E se calhar seria, esta é uma ideia também que deixo no ar, que talvez pudesse ser uma forma de sensibilização para o voto. Muito obrigado. Obrigado. Essa de facto é original, nunca tinha ouvido, mas é uma boa ideia. Dos meses de voto com 16 anos, como uma forma de introdução à cidadania. Eu tomei notas de uma série de coisas, depois vou sumarizar tudo isto posteriormente a este debate. Manuel Saraiva é o próximo e penso que seja breve, assim como os dois restantes inscritos. Manuel? Boa noite. Eu sou certamente breve, eu não vou fazer aqui nenhum tipo de introdução, vou apenas e só deixar 3 tipos de comentários.
Pensava eu que, mas isto não quer dizer desacordo, que nós fôssemos falar fundamentalmente de Lisboa e dos resultados eleitorais, que nos devem ter deixado uma mágoa enorme, e havia 3 questões que eu queria colocar. Primeiro, a militância política, a forma como o Partido Socialista se tem organizado e tem respondido a esta questão das eleições. Tem sido correta, tem sido menos correta, deve ser alterada, não deve ser alterada. Segunda questão, tendo em conta até as autarquias locais e as chamadas eleições de proximidade, o discurso político. O discurso que é proferido é um discurso para as pessoas ou com as pessoas. Que tipo de comunicação nós utilizamos no tipo de discurso político? E o terceiro comentário também breve, tem a ver com a questão da educação para a cidadania. Admitem, certamente, e alguns saberão, e eu falo disso por experiência própria, que jovens que frequentam o ensino superior público, particularmente numa escola de humanidades, que deveriam ter mais sensibilidade para estas coisas, que na sua grande maioria não saibam que é uma Assembleia Municipal ou uma Assembleia de Freguesia. E já todos têm capacidade de voto. Provavelmente não votam ou votam nestes novos partidos assumidos de protesto ou de causas. Pronto, era só isso. Muito obrigado. Ok, obrigado. Francisco Teixeira é o penúltimo inscrito. Obrigado. Muito obrigado. Boa noite a todos, sem exceção, e a todas. 2 ou 3 notas muito rapidamente. Eu devo dizer que eu concordo integralmente com a análise que o André fez relativamente à desvinculação exemplar, que funciona como um mecanismo de exemplo para o resto da participação cívica dos portugueses, no caso dos portugueses, a análise que ele fez relativamente às questões da União Europeia. Quer dizer, as últimas eleições europeias foram, nesse sentido, justamente uma fraude, porque justamente os candidatos a cabeças de lista foram apresentados como os candidatos a presidentes da Comissão, foram apresentados mesmo como candidatos e depois, de repente, depois das eleições, desapareceram os candidatos e apareceu uma nova presidente da Comissão que resultou do equilíbrio de poderes fácticos. Francisco, se me permites, está escrito no Tratado de Lisboa, não é só disseram. É para escrito. Exatamente. Só que há aquela ambiguidade do Conselho também ser um interveniente. Claro, exatamente. E, portanto, constituiu uma fraude política no sentido mais objetivo, e, portanto, e dizer que isto não tem uma repercussão evidente, exemplar, sobre a relação que as pessoas têm com as suas escolhas, e escolhas no campo da democracia pan-europeia, que depois são também, por reflexo, importantes para a relação que as pessoas têm com a sua própria democracia nacional e a democracia local, parece-me que será alguma cegueira. Quer dizer, é impossível achar que isso não teve e não tem importância. Não é? Bom, e claro, o facto de nós termos esta sensação de inevitabilidade, de uma espécie de uma ontologia, de um céu da política ao qual nós chegamos, que decide o nosso mundo por um modo quase mágico e sagrado, e ao qual nós não temos acesso, provoca uma alienação, um mecanismo de alienação dos cidadãos relativamente à democracia. E esse é um problema real, não é? Porque a União Europeia define, em grande parte, a nossa vida cotidiana, não é as grandes linhas da nossa vida, é a nossa vida cotidiana. E, portanto, há de facto um problema de democratização para cima, que depois reflete exemplarmente na democratização para baixo. Mas há um outro elemento que ainda ninguém chamou à colação e que eu queria chamar, é se nós não precisamos, e pensando na abstenção, de uma democratização para baixo, não precisamos de facto de um esforço de democratização da própria democracia. Ou seja, se não precisamos de criar e apostar em instâncias de aprofundamento de participação democrática, ampliando os mecanismos de participação democrática e mais, de democracia direta. Porque, na verdade, a democracia e a aprendizagem da democracia não se faz, sobretudo, por informação, por dar informação, por dizer que é muito bom, por moralizar as relações das pessoas com a política. A participação democrática é, sobretudo, uma experiência. Não é? E, portanto, a melhor forma de aprofundar a democracia é experimentá-la,
enquanto instância vitalizadora das nossas vidas individuais. Isso faz, em grande parte, nos espaços de vida, nos espaços de experiência em que nós nos encontramos cotidianamente. O que é que isto quer dizer? Que nós precisamos de democratizar, por exemplo, a escola. A escola tem que ser mais democrática. As universidades precisam de ser mais democráticas. É, para mim, completamente incompreensível que haja mecanismos de representação com mediações enormes para que se possam escolher os reitores e os diretores das escolas, criando uma opacidade e uma distância, e depois pedem às pessoas que se envolvam verdadeiramente na participação. Sendo que os alunos, nas universidades e nas escolas básicas e secundárias, não pescam nada disto, quer dizer, não têm quase nenhum espaço de participação e de escolha nos seus âmbitos concretos de vida. E, portanto, se eu no meu sítio concreto de vida não posso decidir, enfim, não há informação que me valha para poder decidir depois acima no âmbito representacional da República, ou da Federação, ou da Confederação. Isto falo da escola, mas podia falar dos hospitais. Porque é que os médicos, os enfermeiros, os auxiliares de ação médica não podem ajudar a eleger conselhos estratégicos de gestão, e os doentes, conselhos estratégicos de gestão dos hospitais. E falo dos próprios tribunais. Aliás, já houve reformas em Portugal no sentido de criar conselhos estratégicos de gestão dos tribunais envolvendo os próprios cidadãos. E digo os centros de segurança social, em que os cidadãos que fazem parte daqueles centros possam escolher diretamente como é que eles são geridos. No caso das universidades e das escolas, por onde todos os jovens passam, no caso das escolas básicas e secundárias, por onde passam todos, no caso das universidades, por onde passam imensos, eu nem sei porque é que não pode haver, até certo ponto, a democracia direta. Porque é que nós não podemos reunir todas as semanas, ou de 15 dias, ou todos os meses, 100, 120 ou 150 professores para decidir coisas concretas. Claro que os 150 não vão aparecer, mas não importa, mas não vejo qual é o problema prático para que isso aconteça. E, portanto, precisamos de democratizar para cima, mas também precisamos de democratizar para baixo. Isto não põe em causa o princípio representacional básico do sistema demoliberal em que vivemos, mas permitiria aprofundar a experiência e, sobretudo, viver profundamente a experiência da imersão democrática, radicalizando a democracia e, neste sentido, sendo mais socialista do que somos. Sendo mais socialistas do que somos. Por último, a questão do voto eletrónico. A questão do voto eletrónico, para além das questões que já foram ditas, quer dizer, vamos lá ver. As questões técnicas são suficientes para acabar com o voto eletrónico. Não vai haver no futuro mais segurança para o voto eletrónico, antes pelo contrário, vai haver mais insegurança. Quer dizer, quem perceba o mínimo de questões informáticas percebe também que as questões da segurança e da insegurança digital andam continuamente umas a seguir às outras. Portanto, a garantia absoluta da limpidez e da transparência do voto é uma condição necessária, sine qua non, para que possa haver voto eletrónico. Não podendo isso ser garantido, não pode haver voto eletrónico. Seria uma catástrofe democrática se de repente, uma vez em 20 anos ou uma vez em 30 anos, nós soubéssemos que uma potência estrangeira, para utilizar uma terminologia antiga, interferia na decisão de um país. Mas há uma outra razão igualmente relevante para eu ser, e achar que há razões para ser, não só eu, contra o voto eletrónico. É que o voto eletrónico ou o voto digital provoca uma desvinculação do cidadão com o voto. O voto analógico, o voto presencial, implica não só um ritual, ou, se quisermos, implica mesmo um ritual, mas o ritual é um instrumento de vinculação e de responsabilização. E de, como de alguma maneira também o André já disse, de consequência. Quer dizer, eu para votar tenho que fazer um esforço mínimo. Tenho que sair de casa. Tenho que ir me encontrar com as outras pessoas. Quer dizer, nós vivemos numa comunidade, não vivemos num sítio onde eu sozinho posso ser cidadão. Num quarto, não é? Tipo o Proust, não é?
que com uma Madalena e com um smartphone eu posso viver no mundo. E, portanto, eu tenho que exigir a quem vota que saia de casa, que se encontre com as pessoas. Porque este ritual e esta vinculação analógica é um mínimo. Por último mesmo, um post-scriptum, se quisermos. Há um problema que nós não resolvemos aqui, relativamente à questão da abstenção, que tem a ver com o empobrecimento do discurso e da retórica comunicacional e do discurso político, que passa muito pelos meios de comunicação de massas, que tendencialmente tornam a linguagem política cada vez menos atraente, cada vez menos suscetível de atrair, no sentido quase erótico da palavra, os eleitores e os cidadãos. A palavra tem uma força erótica, tem uma força de atração, de compromisso, de polarização estética e psicológica. E o empobrecimento comunicacional e retórico do discurso político que assistimos, com linguagem de pau ou linguagem de plástico frequente na maioria dos atores políticos, tem vindo a empobrecer a relação das pessoas com a política. E quando surge um político a escrever grandes discursos ou a dizer grandes discursos, já achamos estranho. Não é? Já achamos estranho e já achamos que é algo virtualmente do passado. E esse é um problema que nós provavelmente não poderemos resolver numa conversa como esta, sequer multiplicada por 1000. Obrigado. Ok, tenho apenas mais uma inscrição, que é a Olga. Já agora, os juízes nos Estados Unidos também são eleitos. Em alguns estados, não são em todos, em algumas cidades. É mais uma instância de democracia que pode também existir. Olga, se quiser muito brevemente, depois fazemos a parte da intervenção final da deputada Edith Estrela e do professor André Freire. Olga? Sim. Boa tarde a todos novamente. Eu queria dizer rapidamente sobre o desinteresse dos jovens na participação nas eleições, com certeza depende da história de Portugal, desde o Estado Novo até a Revolução. E então as gerações, ainda os pais, avós, têm formação muito básica e até literacia. Não conseguem transmitir aos seus filhos e netos esta parte importante, parte cívica, responsabilidade cívica. O papel importante é da escola, das faculdades, da mídia. A mídia é uma desgraça, mesmo uma desgraça. Quem está a assistir os plenários, quem entende, entende. Quem não entende, ficam cansados. Tudo o que nós vimos na televisão é só que os líderes dos partidos só criticam-se em vez de discutir as ideias. Então, concordo que precisa utilizar mais YouTube, não só para os nossos militantes do PS, como para todo lado, que eu também concordo que voto obrigatório deveria ser como uma base de início da educação, como nós educamos as crianças, então começamos com obrigação fazer alguma coisa e depois entra em interesse, cria-se interesse e participação. E também concordo
que precisa trabalhar porta a porta. E trabalhar não é 3 meses antes das eleições, eu não estou a referir da Assembleia da República, mas nós, nos nossos lugares, temos de trabalhar durante 4 anos. Eu já há anos no Partido Socialista, eu participei em 2 reuniões. Numa reunião eu fui convidada, depois passou-me através de uma pessoa e eu fui lá, não houve nada, ninguém faz nada. Depois eu penso que precisa até, as pessoas não entendem os pilares que os partidos têm. Por exemplo, o pilar do Partido Socialista, os pilares do Partido Socialista é até distribuir os folhetos como frases curtas, caixa de correio, porta a porta, mesmo trabalhar diariamente para pessoas entenderem, porque não entendem, cansam-se e desistem. Mas queria fazer uma pergunta a quem pode responder. Sim, eu, pronto, testemunhei que algumas autarquias, zonas, não têm as listas. Candidatos? Como? As listas de candidatos não estão fixadas? Eleitores efetivos. Desculpa pronunciar a palavra. Tentei. Aqueles que faleceram, sim? Sim. E então, depois dissemos abstenção. Abstenção, aquelas pessoas já não estão cá entre nós. E então, isto também é muito importante e com uma urgência precisa pôr em ordem. Se existe isso ou não, se agora... Pronto, e então, obrigada. Obrigado, nós. Não, em relação a isso, o principal problema não é os mortos, porque acho que os mortos já foram limpos dos cadernos há uns anos. O principal problema hoje em dia é mesmo a imigração, sobretudo nos meios rurais, onde a imigração ainda conta muito nos cadernos que cria tal prestação técnica. Bom, vamos então encerrar agora o debate com uma breve resposta, se for possível, por parte do André e da deputada Edith, que esteja aí, ainda penso eu. Se puderem começar, não sei quem é que quer começar. Estrela, está aí? Não, então André. Está aí, Edith? Eu estou aqui. Ok, força, não estou a ver a sua Aqui pode ser a senhora deputada. Não, tanto faz por mim. Se quiser avançar, avança. André, se quiser, eu posso avançar. Pronto. Em primeiro lugar, eu sobre o voto digital, eu acho que o Paulo Godinho e o Francisco Teixeira disseram tudo o que havia para dizer, e o fundamental. Há problema, não é por acaso que só existe na Estónia, não é? Não se difunde. Há problemas de controle da validade, da reliability, não é? Daquilo, da possibilidade daquilo ser violado, quer dizer, nós mesmo sem isso vemos as campanhas, até nos Estados Unidos, de influência estrangeira. Agora imagine-se com sistemas informáticos que são alvo de violação. E depois, como disse o Francisco, de facto, o ato de votar é um ato comunitário, tem que se fazer um esforço, tem que ser... Claro que para os imigrantes que têm os consulados, mas aí há o voto postal. O voto postal pode ser melhorado. Não é preciso ir para o voto eletrónico. Agora, de facto, há países que são grandes e que depois há consulados muito longe de onde as pessoas residem, isso é um problema. Pronto, portanto, acho que quanto ao voto digital,
quanto ao voto digital, não diria melhor, e subscrevo inteiramente o que disse o Paulo Godinho e o Francisco Teixeira. Sobre a democratização da Europa, eu não escondo que isto, quer dizer, não é um tema fácil. Que é ou por outra, eu não vou dizer aqui que isto é um tema de fácil resolução, até porque há o problema da aritmética, não é? A gente pode querer, os nossos amigos do Brasil queriam também ter umas alianças à esquerda, não dá, a aritmética não dá, quer dizer, não dá, o PT vai ter que se entender ao centro, se quiser correr com os que querem acabar com a democracia, não é óbvio. Não há aritmética, é aritmética, não é? Não podemos fazer milagres. Agora, e portanto, o que é que há na Europa? Há de facto uma entidade de grandes dimensões, é difícil fazer maiorias que não integrem os dois grandes partidos, mas por acaso essa oportunidade houve agora aqui nestas últimas eleições de 2019, só que ela foi desperdiçada, em parte porque a própria arquitetura institucional, isto não é uma questão de culpas, é uma questão de nós sermos lúcidos e analisarmos, que também não tenho a pretensão de ser o detentor da verdade e de ser a única visão, porque há quem defenda com muito entusiasmo este declínio da política e o aumento da tecnocracia e de expurgar a política destes elementos polarizadores, por exemplo. E repare-se que eu, quando falei de polarização, eu disse que a polarização tem que ser doseada. É uma relação não linear. Se ela for muito baixa, não estimula as pessoas, tem que haver clareza de alternativas para as pessoas escolherem. Se estão todos iguais, é melhor ficar, tanto me faz, fica em casa, o que é que interessa? Portanto, esse é o ponto zero, baixa clareza das alternativas. Mas se houver muita polarização, isso é mau porque o sistema fica em causa, quer dizer, tem que haver um acordo mínimo entre as várias forças políticas e entre as regras, nomeadamente contra as regras do jogo. A democratização na Europa é fácil de fazer no papel. No papel, quer dizer, é óbvio para mim, mas quer dizer, também depois há as tradições. E a tradição europeia é do intergovernamentalismo, que é daí que veio o papel do Conselho, não é? Mas o que era desejável, assim abstrato, se nós pudéssemos fazer isso, que obviamente não é possível, mas há alguns passos que podem ser dados. É limitar o poder das autoridades tecnocráticas, isso eu não tenho dúvidas que isso é um retrocesso. E que aliás aumenta os populismos, porque os populismos de esquerda e de direita, que também não fazem só diagnósticos errados, o populismo não é a doença, é um sintoma e por vezes diz várias verdades, nomeadamente diz que determinadas entidades que não são eleitas, não têm poder democraticamente legitimado, e não estou aqui a falar dos juízes, mas é que estas entidades vêm-se a multiplicar na Europa. E, portanto, se eu agora quiser, o governo português quer intervencionar a TAP, vai despachar com a Autoridade Geral da Concorrência, mas que tem algum pedigree democrático, essa entidade. Portanto, democratizar a Europa era um bocadinho, fazê-la um bocadinho mais parecida com o sistema político democrático doméstico, que é o executivo forma-se a partir das eleições parlamentares, ou então há uma eleição direta. Mas se houvesse uma eleição direta para o Executivo, qual era o problema disso? Era que todos os eleitores, os eleitores da Itália, da França e da Alemanha determinavam o resultado da eleição. Mas podia ser uma eleição indireta do Executivo, por exemplo, quer dizer. Agora, o problema é que nos tratados e a tradição é intergovernamental, não é? O Conselho é uma espécie de segunda Câmara, mas é uma segunda Câmara que não é eleita, nem nacionalmente é eleita, porque nós não elegemos o governo, e por isso é que em 2015 não governou a lista mais votada, porque há a mediação parlamentar na formação do governo. Mas eu acho que era necessário, é mais fácil apontar os caminhos, até porque mudar as instituições europeias
hoje em dia aquilo está tudo armadilhado, é preciso unanimidade para tudo e para mais alguma coisa, nomeadamente para mudar a Constituição. Portanto, se o Luxemburgo, ou Malta ou o Chipre, que são talvez os países mais pequenos, não quiserem e votarem, não muda, pronto, e é isto. Portanto, é difícil, não é que é difícil. Também é difícil fazer maiorias alternantes de esquerda e de direita, que podiam ser variáveis, não é? Quer dizer, de incluir liberais, que há uma tradição de liberais de esquerda na Europa, as pessoas em Portugal talvez não saibam, mas os liberais é uma família heterogénea. Há liberais mais à esquerda, não serão propriamente, e há liberais mais liberais nas várias dimensões, e nomeadamente na política económica, como o VVD e o D66, para dar os exemplos holandeses, que têm os dois. Portanto, acho que democratizar a Europa era que as eleições para o Parlamento Europeu tivesse mais poderes e tivesse maior implicação na escolha do Executivo Comunitário e que o Conselho ou se transformasse numa segunda Câmara eleita, isso seria o que era desejável do meu ponto de vista, mas isso é uma utopia, não é? Quer dizer, do ponto de vista não está para... Até porque federalismo é uma besta negra, não é, na Europa, não se pode falar nisso, mas essa era uma solução como horizonte, pelo menos, digo eu, para a democratização da Europa. E depois há outros expedientes que podem ser utilizados, os referendos, as petições, etc. Eu penso que isso é importante. Também concordo com o Francisco disse, que é preciso, não é só democratizar para cima, é preciso, e democratizar para cima também era contrariar a perda de poder das entidades nacionais. Isso implicava, por exemplo, já agora, antes para terminar a questão da Europa, limitar os movimentos de capitais, mas isso é uma vaca sagrada da construção europeia, porque se eu não der aos capitais o que eles querem para se rentabilizar, eles vão para a Irlanda, ou vão para a Holanda, ou vão para a Estónia, e portanto temos todos que fazer a corrida para o fundo. É isto, quer dizer, portanto, nós no fundo havia duas visões alternativas da globalização, e como digo, a globalização na Europa chama-se europeização, que era uma visão social-democrata em que a União Europeia era uma espécie de instrumento de domesticação da globalização. Mas não, o que é a União Europeia é uma espécie de cavalo de Troia da globalização dentro da Europa. Portanto, a visão conservadora venceu. Em parte, isso também se deve aos números. Também se deve aos números, vão ver os números, e nomeadamente desde que entraram os países da Europa Central e do Leste, onde a esquerda é muito mais fraca, a dominância da direita no Parlamento Europeu, além da fragmentação, que é muito maior, não é? Aumentou, pronto. Portanto, mas eu acho que democratizar para baixo é uma boa ideia que o Francisco deu, mas o que é que a gente assiste? O que é que tem assistido, nomeadamente em Portugal, talvez conheçamos melhor, é a direção contrária. E isso não é a Europa, isso é que não é preciso culpar a Europa. Fazemos em casa, como é que a gente faz em casa? Reduzimos, fazemos eleições indiretas para o reitor, quer dizer, isso é o quê? É o tipo século XIX, os eleitores eles são os tipos, mesmo sendo universitários, eles são os tipos, podem ser corrompidos, têm más ideias, portanto vamos pôr aqui uns pontos de veto, uns empresários, uns tipos que vêm de fora, eleições indiretas, isso é reduzir a democracia de baixo. Nas escolas secundárias o mesmo, mas não se pense que isto é uma utopia esquerdista, porque, por exemplo, até nas empresas, os alemães têm índice nas empresas deles, têm aqueles conselhos de empresa, aquela ideia de autogestão, não é? Onde os trabalhadores participam ativamente, isso é uma boa ideia, é a democracia para baixo, gostei dessa ideia. Depois, acho que também há a questão do sistema eleitoral, que eu não faço dele eu sou a favor da abertura das listas, não simpatizo tanto com círculos uninominais, mas penso que era desejável que numa parte
do Parlamento, portanto tinha que ser um sistema com 2 segmentos, houvesse listas de semi-fechadas, mas não bloqueadas, ou seja, a gente vota num partido, mas também pode escolher o nosso representante. Por isso é que na Suíça, estava a dizer assim, queríamos que fosse lá, que nem fosse apresentar os programas dos candidatos. Mas quais candidatos? Os candidatos não fazem campanha, quem faz campanha é os partidos, e qual é o incentivo dos candidatos? É agradar à direção do partido, porque de quem é que depende a sua eleição? É da posição na lista, isso é sabido. Eu acho que foi uma boa escolha na transição democrática. Agora era uma altura de dar um passo no sentido da abertura das listas, mas não há soluções mágicas. Eu só tenho que responder aqui à doutora Berta Nunes, que me interpelou diretamente a várias das coisas que eu disse. Primeiro, talvez... discorda que a polarização, pronto, pode discordar, eu não defendi a polarização tout court, sem limites. Aliás, eu vou voltar a dizer o que já disse há bocadinho. A polarização é um elemento sine qua non de uma escolha significativa dos eleitores, portanto, se não existir, são todos iguais e, portanto, não há escolha. Pode haver vários partidos, mas não há diferenças, não há escolha. Isso é um sine qua non de uma democracia de qualidade. Mas se for muito extremada, tipo, sei lá, a Segunda República Espanhola, por exemplo, pode entrar em colapso, não é? A Segunda República é aquela lá de 36 que depois foi deitada abaixo pelos golpistas dirigidos pelo Franco. Portanto, mas a polarização é imprescindível. E, portanto, a indiferenciação, ou seja, eu vou chamar os bois pelos nomes, a esquerda e a direita na cama, todos os dias, tirando, ou pelo menos às terças e quartas e quintas, e depois às quintas e sextas fazemos de outra maneira, isso não motiva as pessoas, porque aí ficam para ser iguais, ficam parecidos. E, aliás, foi o que aconteceu ao SPD, que o SPD é um mau exemplo. Mas o SPD ganhou por 1 ponto percentual, 3 mandatos depois, andou a fazer. O SPD, a Fundação Friedrich Ebert, digo-vos agora, já fechou em Portugal. Porquê que fechou? Não tem dinheiro. Sabe como é que o dinheiro vem dos negócios estrangeiros? Não tem votos. Portanto, tem uma votação miserável. O SPD andou a fazer partido de suporte e agora faz uma coligação de 3 partidos. É bom, isso já é bom, já há alguma alternância. Porque no fundo não houve alternância. E o que é que aconteceu quando não houve alternância? Apareceu uma coisa chamada Alternativa para a Alemanha. Não sei se recordam, não é? Pronto, eu acho que é um bom exemplo, o SPD é um bom exemplo do que não deve ser feito. Do meu ponto de vista, naturalmente, não estamos aqui a defender extremismos, estamos a defender clareza de alternativas. E o partido, aliás, na última aliança que o SPD fez, o líder do SPD tinha prometido que não ia fazer uma aliança, mas depois a aritmética e aquelas coisas, foi uma giga-joga e pronto, e lá ficaram todos no governo e tal. E o SPD hoje em dia é uma sombra do que era, mas não se pense que é só na Alemanha. Os socialistas, veja, os trabalhistas em Israel, eu já estou aqui a demorar demasiado tempo, sobre os imigrantes com E. Eu quando digo que isto foi uma concessão à direita, eu não estou a pensar se os eleitores votam à direita ou à esquerda, não é isso, é uma questão de história. E a história, há um livro de um cientista político norte-americano, e portanto isso suspeito, que se chama Democracy and Elections, é sobre a teoria das eleições, a teoria normativa das eleições democráticas, naturalmente, não é? As eleições não competitivas. E uma das questões é exatamente esta, não é só no taxation without representation, não quer pagar impostos se não tem representação, também tem que o eleitor tem que ser responsabilizado pelas suas escolhas, o que significa que tem que as sentir. Eu admito que no caso das eleições parlamentares, onde há um teto, aquilo faça sentido, os 4 deputados para a imigração. Acho que isso não é um problema. Agora, para as eleições presidenciais e para o resto, que agora já não há ligação à comunidade nacional, que foi um expediente. Portanto, isto é um problema de história, não é um problema se eles votam à direita, não quer saber se votam à direita ou se votam à esquerda. Votam alinhados como em Portugal, pois claro, mas há lá mais partidos a concorrer. Um círculo de 2 tem alguma hipótese de eleger alguém que não seja PS e PSD? Por amor de Deus, vão lá ver como é que é Porto Alegre. Porto Alegre não há bloco de esquerda, nem CDS, nem PCP, a não ser que sejam esses os partidos fortes desses sítios.
Portanto, não é de concessão, eles votam mais à direita, sobretudo os imigrantes fora da Europa, mas quer dizer, mas não é nesse sentido que eu estou a dizer, é que historicamente a esquerda sempre defendeu, também se calhar ela estava a pensar no sentido de voto dos imigrantes, mas há uma razão teórico-doutrinal normativa que tem a ver com a teoria das eleições, que é experiência, os eleitores têm que ser responsabilizados pelas suas escolhas. E se eu vivo nos Estados Unidos e vou escolher o presidente em Portugal, eu não vou sentir, posso determinar a escolha do presidente, mas não vou sentir como é que ele vai funcionar, porque eu estou nos Estados Unidos. É só isto, não tem nenhum papão de se vota à esquerda, de se vota à direita. Pronto, e acho que agora vou dar a palavra à senhora deputada Edith Estrela, que eu já falei demais. Obrigado. Cara deputada? Muito. Em primeiro, eu quero começar por reiterar aquilo que disse no início, felicitar o Rui Martins e a secção temática sobre democracia participativa por este oportuno debate. Acho que foi um debate muito interessante, eu pelo menos aprendi algumas coisas e gostei muito, estou a gostar, que ainda não acabou, julgo que se nós fizéssemos muitos debates destes também nas escolas, provavelmente contribuiríamos muito para a educação para a cidadania, que aqui foi referida. Houve aqui ideias muito interessantes e até algumas sugestões inéditas, por exemplo, aquela ideia, já não sei quem foi que a sugeriu, de os miúdos com 16 anos, acho que foi o Tiago Gonçalves, que os jovens com 16 anos poderem participar, não terem direito ao voto, eu também acho que não há vantagem em antecipar, mas poderem participar nas mesas eleitorais, e eu acho que sim, começarem a fazer aí o seu tirocínio político também é interessante, é uma forma de os implicar e de eles perceberem também como é que as coisas funcionam. A questão do voto eletrónico, que foi de facto bastante falada, eu não tenho nada a acrescentar para desdizer ou para discordar. Acho que se tem a distinguir entre o voto eletrónico presencial, que já existe, por exemplo, no Brasil, as pessoas votam eletronicamente, mas têm de ir à mesa de voto. Qual é a vantagem do voto eletrónico? É que dá o resultado mais rapidamente do que o nosso método, que temos de fazer a contagem, que demora bastantes dias. E os perigos que foram aqui já referidos, os vários riscos do voto eletrónico remoto. Também concordo que, tendo em conta as vantagens e as desvantagens, que o voto eletrónico, por exemplo, para eleger os representantes à Assembleia, os 4 representantes à Assembleia da República, por parte das comunidades imigrantes da Europa e de fora da Europa, acho que seria útil, seria vantajoso, porque de facto há muita gente que não participa porque tem de se deslocar quilómetros e quilómetros em situações precárias, designadamente também até do ponto de vista do clima, não é? De terem de enfrentar esse tipo de adversidades e, portanto, como é para eleger, porque mesmo que houvesse problemas com uma percentagem mínima, não alteraria o resultado, uma vez que é só para eleger 4 representantes. Em relação à questão da democratização da Europa, isto estava pano para mangas, mas vou só referir 2 ou 3 aspectos que acho que são pertinentes. Por um lado, o Tratado de Lisboa já introduziu um pouco mais de democracia, até da democracia participativa, porque foi o Tratado de Lisboa que permitiu que os cidadãos possam participar na própria produção, no ato legislativo, e o direito de petição também foi consagrado. Acho que e estão previstas no tratado também algumas formas de consulta cidadã. Por outro lado, houve também um reforço da própria democracia representativa.
Claro que é muito difícil, como aliás o André referiu, julgo que foi o André, que haver grandes alterações. Aliás, o Tratado de Lisboa surgiu depois do falhanço do Tratado Constitucional, porque tudo que é tomada de decisão por unanimidade, e são muitas as matérias, ou são demasiadas as matérias que têm de ser votadas por unanimidade, é evidente que se entra num impasse frequentemente. E por isso é que nós gostaríamos que houvesse uma maior rapidez, etc., mas que de facto esse entrava. Mas onde eu queria discordar era na questão do Parlamento Europeu, porque também o Tratado de Lisboa conferiu mais um maior poder ao Parlamento Europeu e que foi exercido em alguns momentos. Eu participei, por exemplo, na rejeição do comissário Bottiglione. Foram aliás as mulheres dos diferentes grupos parlamentares que se uniram e que disseram ou o Sr. Bottiglione é substituído ou então não há Comissão Europeia. E, portanto, fizemos fim-capé e vencemos. E a atual presidente do Fundo Monetário Internacional, que foi comissária, Kristalina Georgieva, da Bulgária, se calhar não teria sido comissária, mas não teria sido também, se calhar, presidente do Fundo Monetário Internacional, se a búlgara, que foi indicada pelo governo, não tivesse sido rejeitada também por nós e depois foi substituída, o governo búlgaro teve de mandar a Kristalina. E a Kristalina até fez um bom mandato como comissária e eu acompanhei ainda no Parlamento Europeu. Portanto, isto para dizer que o Parlamento Europeu tem tido poder para rejeitar comissários e obrigar a que houvesse substituições. E também foi o Parlamento Europeu que obrigou o Durão Barroso a incluir mais mulher, uma maior representação feminina na própria Comissão. E que fez chegar o recado que se não houvesse uma representação significativa que não passaria a Comissão. Portanto, e para além de ter o poder de codecisão com o Conselho em matéria orçamental, o que também é muito, muito relevante. Ou seja, não desvalorizemos o Parlamento Europeu e acho que se os cidadãos tiverem consciência da importância que tem o Parlamento Europeu, provavelmente até se mobilizariam mais para ir votar, porque não é indiferente a ter uma maioria, para mim não é, de esquerda no Parlamento Europeu ou ter uma maioria conservadora. E há um aspecto que eu gosto de também frisar, é que no Parlamento Europeu, como não há nenhum partido que tenha, nenhum grupo parlamentar tem maioria, portanto é através do diálogo, através do consenso que se chega às maiorias. E eu tive uma experiência muito enriquecedora quando fui relatora da revisão da diretiva sobre a licença de maternidade, que consegui inclusivamente até dividir delegações delegações nacionais. Por exemplo, dou um exemplo do PP, o PP espanhol. Eu consegui trazer alguns para o meu lado, porque há todo ali um trabalho que é feito de cumplicidades e de diálogo e de afinidades que se vai construindo e que depois nos momentos decisivos é importante. Enfim, e outras vitórias que se vão alcançando. Não consegui, e por exemplo, quando foi do meu relatório sobre a saúde sexual e os direitos sexuais e reprodutivos, se não tivesse sido uma iniciativa do eurodeputado português Paulo Rangel, eu teria conseguia fazer aprovar o meu relatório, mas ele apresentou uma moção, encabeçou uma moção para que, alegando que não era competência do Parlamento Europeu e, portanto, que não devia ser sujeito a votação. Como estávamos perto das eleições europeias, houve alguns que respiraram de alívio porque não tiveram de votar e não tiveram de dar satisfações para ou contra nos respectivos países. Portanto, isto para dizer que é bem mais complexo o funcionamento das instituições europeias.
Por último, só a questão da linguagem, que eu acho também muito relevante, e que foi aqui falado também pelo Tiago Gonçalves e por outros. Julgo que também o Francisco Teixeira que também referiu, se não estou em erro, ou então foi Manuel Saraiva, já não me recordo. Bom, não importa. O que importa é que é um aspecto importante e dou toda a razão, que não, a linguagem dos políticos, para além de ser hermética, não é atrativa, não é mobilizadora, é uma linguagem para dentro da bolha e não para o exterior. E digo isso com tanta vontade quanto pertenço ao grupo. Mas também, quando cheguei à Assembleia da República em 1989, estranhei imenso, porque achava que as pessoas falavam, quase todas, não vou generalizar, porque havia exceções extraordinárias de grandes oradores e que tinham uma linguagem clara e simples e que chegava aos diferentes públicos. Mas havia aquele efeito mimético em que todos, ouvir o Manel ou ouvir o Joaquim era a mesma coisa, portanto não havia ali nenhuma identidade discursiva, não havia, porque se calhar também do ponto de vista das ideias também havia falha delas. E depois nós temos também de reinventar a própria, para além daquilo que eu disse agora de uma forma muito sucinta, também temos de reinventar não apenas a estratégia comunicacional para chegar também aos jovens. E aí, independentemente da opinião que nós tenhamos e de acharmos que os jovens também deveriam ler jornais e que também deveriam ler os programas eleitorais, deviam, mas a verdade é que se não for através da imagem, se não for através dos vídeos, nós não conseguimos lá chegar. E portanto temos de fazer essa cedência e usar os meios a que eles acedem e depois trazê-los para mobilizá-los, para motivá-los para a vida política, para a atividade política, e por isso nós não podemos, de facto, achar que podemos, para já não é em campanhas, não é durante uma campanha eleitoral que se conseguem mobilizar os jovens para irem votar. É um trabalho que deve ser feito ao longo dos 4 anos da legislatura, e isso faz-se com mais proximidade, faz-se reinventando os meios de comunicação com esse público jovem, por exemplo, o envolvimento nas escolas, por exemplo, também praticando a democracia nas próprias escolas, por exemplo, a própria Assembleia da República também acho que pode fazer muito mais do que aquilo que faz para que os jovens se identifiquem. E depois, havendo mais representantes jovens, quer na Assembleia da República, quer nas Assembleias municipais, quer nas Assembleias de freguesia, obviamente que também os jovens se sentem mais representados e provavelmente terão acrescidas razões para nas eleições seguintes votarem. Portanto, para não me alongar, quero, e para terminar, quero apenas reforçar o compromisso, pelo menos do meu lado, naquilo que eu possa fazer, e que tomei nota daquilo que aqui de interessante foi dito, fazermos mais alguma coisa, fazermos um esforço para combater, para reduzir a abstenção e, sobretudo, a abstenção jovem. E esse esforço tem muitas variantes que estão ao nosso alcance, em função também das nossas responsabilidades e do nosso compromisso enquanto cidadãos ou enquanto eleitos ou enquanto educadores, porque todos nós somos responsáveis para com as novas gerações. Muito obrigada mais uma vez e muitos parabéns. Obrigado.
Temos agora aqui uma breve intervenção, que seja muito breve, espero eu, da Berta Nunes, penso que seja em resposta ao André, e depois encerramos o debate. Berta, se estiver aí... Sim, volto a insistir que não percebo nem concordo e precisava que me explicassem melhor porque é que é uma cedência à direita essa de que só devem votar as pessoas que estão em Portugal. É a história, vai ver as votações no Parlamento e as revisões constitucionais e quem é que defendia o quê? Isto é uma coisa ascética, não é militante, eu não estou a falar como militante, é a história, vai ver a história. E não são teorias que contradizem factos. A verdade é que... Isto não é uma teoria, é um facto. Deixa-me só acabar. Essas teorias no tax, no vote, para já muitos portugueses... Claro, isso é uma teoria muito bem vista. Muitos imigrantes portugueses têm casa em Portugal, investem em Portugal, pagam impostos em Portugal e, de qualquer maneira, se nós formos por aí, os pobres que não pagam impostos também não votam. Essa teoria, enfim, não pode apresentá-la assim e não é uma teoria... O que eu disse foi um princípio antigo, que aliás eram os americanos que diziam quando fizeram a sua revolução, se chama no taxation without representation. Confundiu o que eu disse. Não podem agora daqui às... Eu não falei em proibir as pessoas que não pagam impostos. Isso não disse isso. Sim, temos que olhar para os factos. Temos que olhar para as pessoas. A sua vontade de participar deve ser considerada e não devemos inventar desculpas para elas não participarem e depois dizemos que não participam. E depois, em relação ainda ao outro assunto polémico que foi aqui dito, que é a questão do voto eletrónico descentralizado, realmente concordo com a Edith Estrela, há duas coisas. Um é o voto eletrónico presencial, que tem bastantes vantagens do meu ponto de vista, e a Edith Estrela referiu uma delas. Outra é o voto eletrónico descentralizado, que lhe vou dizer uma coisa. Isso vai acontecer no futuro, quer queiram, quer não. Porque não é a forma como nós vemos a democracia, não é a forma como os jovens veem a democracia. E muitos jovens não se deslocam para ir votar à mesa de voto, mas se puderem votar eletronicamente, votam. Os jovens têm informação, têm acesso à informação, têm na ponta, entre aspas, dos dedos, têm no seu computador e muitas vezes querem votar, mas nem sequer estão para se deslocar à mesa de voto. E temos que encontrar alternativas para isso. E ficam por aqui, porque também não quero aqui estar a monopolizar nada. Bom, então... Eu não me vou atrever a fazer um sumário deste debate, porque já é tarde e a energia também já me falta para tal desafio. Mas, de qualquer forma, nós faremos uma espécie de uma resenha depois deste debate, as notas que foram aqui tomadas. Vamos trabalhar uma carta aberta com propostas sobre a abstenção. Quem quiser contribuir para a carta aberta, basta enviar um e-mail para o nosso e-mail da secção, é democraciaparticipativa@ps.pt, e colaborará na redação do texto, que não existe neste momento, não sequer em rascunho, é apenas um conjunto de ideias que estão soltas e foram captadas hoje. Agradeço aos oradores, o debate foi interessante, isto estendia-se durante muito tempo, muito mais do que o que seria razoável e humanamente suportável, porque é um tema que é fundamental para a democracia, porque nós vamos atingir níveis de abstenção tão elevados que colocam em risco exatamente isso, a legitimidade do sistema. E não só, também a eficácia do sistema. Porque se temos mais de metade das pessoas a não votarem nas eleições, qual é que é a garantia que os nossos representantes agem de acordo com aquilo que é melhor para todos nós, enquanto coletivo? Provavelmente não tem esse tipo de impulso. E devemos chegar ao momento em que apenas votam os militantes, cada vez são menos, esta passagem também é uma ilusão da militância partidária, não só em Portugal, mas também em todo o mundo, até no Reino Unido, que era o país campeão nessa área, também cada vez há menos militantes. Portanto, há de facto uma desmobilização tremenda que está a acontecer. Eu acho que se calhar isto deve refletir-nos a pensar novas formas de fazer política. Democracia direta? Não sei, há uma intermediação da deliberação que é importante introduzir. Já fui mais crente da democracia direta do que sou hoje em dia. Formas mais moderadas de democracia participativa pode ser uma opção. De qualquer forma, isto é um desafio que merece a nossa reflexão. E há uma coisa que eu quero dizer que eu vi aqui algumas vezes e que acho que é importantíssimo. Não podemos fazer campanhas de 4 em 4 anos, durante 2 semanas. Isto não funciona, já não funciona. Nunca funcionou, para ser sincero, mas agora funciona ainda menos. Portanto, campanhas eleitorais permanentes de 4 em 4 anos, todos os dias. Todos temos de estar na rua
nas nossas autarquias, nas nossas casas, nas nossas famílias, nas nossas empresas, porque campanhas de 4 em 4 anos não dá, meus caros. Já bateu a validade. Ok, obrigado. Boa tarde, já sabem. Boa noite, aliás. Começou pela tarde, mas pela noite. Parabéns ao Rui, muito obrigado pelo convite e foi ótimo. Boa noite e Também parabéns. aprendi imensas coisas, foi muito interessante e estimulante. Obrigado e parabéns. Isto também é um episódio democrático, da tal democracia permanente, acho que deve continuar. Parabéns, Rui, e obrigado a todos e a todas. Obrigado. E à senhora deputada Edith Estrela, os meus cumprimentos. E obrigado por discordar, porque acho que tem razão. Eu esqueci-me desses elementos relevantíssimos. Foi um gosto, foi um gosto. Obrigado. Boa noite e muitos Boa parabéns noite, pela muito iniciativa, obrigada. foi Boa realmente noite a excelente. todos. Adeus, boa noite. Boa noite. Boa noite.